O ministério de Jesus na Galileia havia sido intenso, marcado por ensinamentos e milagres que revelavam a chegada do reino de Deus. Agora, o foco de sua missão começava a se voltar para o cumprimento final das profecias em Jerusalém, a cidade onde os profetas morriam. Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Instruiu-os a não levar nada para a viagem, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas, mas a depender da providência de Deus e da hospitalidade daqueles a quem serviriam. Se não fossem recebidos, deveriam sacudir o pó de seus pés, como testemunho contra aquela cidade. Eles partiram, e passando pelas aldeias, evangelizavam e curavam por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes disse: A João eu decapitei, mas quem é este, de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Ele os levou consigo, à parte, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam e o seguiram. Jesus as recebeu, falou-lhes do reino de Deus e curou os que necessitavam de cura. Ao fim do dia, os 12 apóstolos vieram a ele e disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos campos em redor, se alojem e achem comida, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Eles responderam: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Jesus, porém, disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E eles assim o fizeram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos discípulos para que os pusessem diante da multidão. E comeram todos e se fartaram, e do que lhes sobejou, recolheram 12 cestos de pedaços. Um milagre que prefigura a Eucaristia, o pão da vida que sacia a todos. Aconteceu que, estando Jesus a orar em particular, e com ele os seus discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, com sua franqueza característica, respondeu: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertiu-os severamente que a ninguém dissessem isso, e acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Ele começou a revelar o caminho da cruz, um conceito difícil para os discípulos que esperavam um Messias rei terreno, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a danificar-se a si mesmo? Cerca de 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes se tornaram brancas e resplandecentes. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias,
que apareceram em glória e falavam da sua partida que havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro, sem saber o que dizia, propôs fazer 3 tendas. Enquanto ele falava, uma nuvem os cobriu, e uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz cessou, Jesus foi achado só. Os discípulos guardaram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. A transfiguração foi um vislumbre da glória divina de Jesus, um fortalecimento para os discípulos antes da paixão que se aproximava. E aconteceu que, cumprindo-se os dias em que havia de ser recebido em cima, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante de si, que entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas eles não o receberam, porque o seu semblante era de quem ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus continuou a ensinar sobre o custo do discipulado. A um que disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro que pediu para sepultar seu pai, Jesus disse: Deixa aos mortos o sepultar os seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. A um terceiro que queria despedir-se de sua família, Jesus advertiu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou de 2 em 2, adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus lhes disse: Não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E ele exultou no Espírito Santo, louvando o Pai por ter revelado essas coisas aos pequeninos. Um doutor da lei, querendo provar Jesus, perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, então, contou a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, o feriram e o deixaram semi-morto. Por acaso, descia por aquele caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus perguntou:
Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze da mesma maneira. Uma parábola que redefine o conceito de próximo e a essência da caridade. Enquanto viajavam, Jesus entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos afazeres e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um ensinamento sobre a primazia da escuta da palavra de Deus sobre as preocupações materiais. Certa vez, estando Jesus a orar em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus lhes ensinou o Pai Nosso, a oração perfeita que nos ensina a invocar a Deus como Pai e a pedir o essencial para a vida espiritual e material. Ele também ensinou a parábola do amigo importuno, que pela persistência consegue o que precisa para encorajar a perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus continuou a ensinar sobre a providência divina e a confiança em Deus. Contou a parábola do rico insensato, cuja vida foi tirada na noite em que ele planejava acumular mais bens, mostrando a futilidade de confiar nas riquezas terrenas. Falou da figueira estéril, que seria cortada se não desse frutos, um aviso sobre a necessidade de arrependimento e produção de boas obras. Curou uma mulher encurvada por 18 anos em um sábado, desafiando a interpretação rígida da lei pelos fariseus e mostrando que a misericórdia de Deus está acima das regras humanas. A jornada para Jerusalém era também uma jornada de intensificação dos ensinamentos de Jesus, preparando seus discípulos e o povo para a revelação plena de sua missão e para os desafios que se aproximavam. O reino de Deus estava sendo proclamado com autoridade e a urgência do arrependimento e da fé era cada vez mais clara.